já parou para pensar no que pode fazer no seu dia a dia para se sentir mais segura? Com o aumento dos casos de violência contra a mulher, a prevenção é ainda mais essencial. Por isso, hoje o Ver Mais recebe uma convidada especial, a influenciadora e especialista em segurança pública, Emily Pereira, que vai nos explicar como pequenas atitudes podem fazer toda a diferença na segurança pessoal. Por exemplo, você já ouviu falar em spray de gengibre? A gente vai falar sobre isso. Boa tarde, Emily. Seja muito bem-vinda ao Ver Mais. Boa tarde, Keltrin. Boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão relevante. Tão relevante, né, Emily? Agora, os noticiários também falaram sobre duas situações em que as mulheres ligaram e uma pediu dipirona e a outra pediu uma pizza. Então, imediatamente os policiais entenderam que havia algo por trás desse chamado e rapidamente se deslocaram. Mas não é sempre que é possível fazer essa comunicação, né? Porque é um caso de violência extrema, às vezes dentro de casa, num ambiente, mas e na rua, né? Quando a mulher tem medo até de ir sozinha para o ponto de ônibus ou ficar no ponto de ônibus. O que a tua experiência mostra que é possível fazer? Principalmente a conduta da mulher, a postura dela frente a essa situação. Ela está atenta, é o principal ponto para evitar que ela se torne vítima. Então, ela vai se antecipar às situações. Evitar, obviamente, ambientes escuros, locais onde ela esteja sozinha. Claro que a gente sabe que no dia a dia, às vezes, ela vai ter que passar por ambientes que são escuros, locais que ela vai estar sozinha, mas evitar essas situações e, quando estiver nessas situações, estar extremamente atenta, ligada no que está acontecendo. Também não demonstrar medo, porque é uma atitude muito comum das mulheres, por exemplo, perceber que está sendo seguida, uma conduta que a gente ouviu, né? Minha filha baixa a cabeça, anda mais rápido, não olha para trás. Tem que olhar para trás, sim. Tem que olhar para trás com aquela cara de braba, mostrar que viu, mostrar para a pessoa que ela percebeu que está sendo perseguida, que ela pode chamar socorro, que ela sabe do que está acontecendo, não se mostrar vulnerável, não se mostrar ainda mais acuada. Porque é uma atitude muito comum de nós, mulheres, nos acuarmos, né? Nos fecharmos nessa situação. Então, uma atitude que muda muito a situação é demonstrar mesmo, olhar para o suspeito. E, se for o caso, até perguntar, e aí, está com algum problema? Está acontecendo alguma coisa? Porque, dependendo da situação, a mulher vai se sentir até, nesse caso, obrigada a falar alguma coisa antes de que aconteça algo, né? Então, não se intimidar, sabe? Não se fechar, não se acuar, não aceitar aquilo. Nossa, essa é uma fala muito importante que realmente vai contra a cultura, né? Que até então a orientação é: não olha para trás e só segue e tal. Mas agora, então, né, mostrar que você está atenta ao que está acontecendo. Isso. Vou pedir para, assim, ó, a Emily ficar de pé um pouquinho, o pessoal abrir ela aqui. Fabrinho, vou mostrar a Emily. Olha só, Emily, você mede quanto? 1,62. Mede 1,62, você pesa quanto? 61 quilos. Ó, se você vê essa mulher linda, elegante, caminhando na rua, você vai pensar uma mulher frágil, né? Uma mulher, assim, né? Tipo, uma Barbie caminhando na rua ali a mercê. No entanto, que talvez você esteja achando que conhece a Emily, porque você costuma vê-la fardada. Ela é uma policial militar. E aí, realmente, a farda intimida, coloca respeito na hora. Sim. Eu imagino que ainda assim, vocês, por serem mulheres, tenham situações em que ainda sejam utilizadas mesmo com farda. Então, imagina sem farda a situação. É tudo a questão da postura. Inclusive, fardada ou fora disso, é questão da nossa postura, do nosso posicionamento, da forma como você vai encarar a situação, a pessoa que está... Pode ser uma agressão, um agressor. Então, acho que a postura da mulher é fundamental nessa situação. Perfeito. Emily, eu falei em spray de gengibre, né? Que é algo assim, a polícia usa spray de pimenta. Isso. E por que a mulher não pode ter um spray de pimenta na bolsa? É apenas para as forças de segurança, então não é só apenas a mulher, qualquer pessoa comum não pode estar utilizando o spray de pimenta, é restrito à força de segurança, às forças de segurança, mas tem essa opção aí de estar utilizando o spray de gengibre, que é tão eficaz quanto... Eu trouxe ele tampado para tampar a marca, né? Mas é uma opção que a mulher tem, aqui é uma trava simples, e aí você vai direcionar nos olhos do agressor, vai causar uma cegueira momentânea e é um excelente equipamento. Aqui ele está numa versão maior, tem versões ainda menores. A dica principal em relação ao spray, o que é? Ele está de fácil acesso, porque nós, mulheres, temos o costume de carregar bolsas e bolsas grandes, bolsas que estão cheias de coisas. E imagina eu estou andando na rua com uma bolsa cheia de coisa e o meu spray está dentro da bolsa. É o principal questionamento, a principal objeção das pessoas, né, sobre usar. Como, então, o que você orienta? O que eu oriento? Está de fácil acesso. Agora, no inverno, geralmente a gente anda com um casaco, colocar no bolso. Está andando na rua, coloca no bolso, já fica localizado na sua mão, ou às vezes na cintura, né? Estou utilizando uma lâmina na cintura, mas você pode estar utilizando o spray.
spray, dependendo do tamanho, se ele for um pouco menor. Então, está de fácil acesso é o principal ponto. Vai sair na rua, ambiente escuro, um ambiente onde você sabe que você pode estar correndo algum tipo de risco, tira da bolsa e coloca no cinto, no bolso de fácil acesso. Porque se estiver na bolsa, imagina, Keltrin, vai vir te atacar, dá uma seguradinha aí, moço, que eu vou procurar o meu spray. Não vai dar tempo. Então tem que ser algo que esteja de uso imediato. Você citou que está com uma lâmina também. Isso, exatamente. Mas uma pessoa, um civil pode? Exatamente. A questão da lâmina, o que é ela? Ela é, no contexto jurídico, num todo, tem que ser observado de que forma ela está sendo utilizada. Uma coisa, eu estou aqui com a lâmina, você nem sabe que eu estou utilizando a lâmina. Você nem está percebendo que eu estou com a lâmina. Outra coisa é estar com a lâmina e ameaçando as pessoas. Sem contar outro detalhe, que ela é pequena. Então, ela é uma lâmina pequena, não é uma lâmina grande, né? Uma lâmina de 8 centímetros, não vou estar ostentando ela de forma gigantesca, não vai chamar atenção na rua, é algo muito sutil. Posso pegar? Emily, eu jurava que isso aqui era uma arma branca na minha ignorância. Então, a questão, ela pode se tornar uma arma branca de acordo com a forma como você vai utilizar ela. Porém, se você está sofrendo um ataque, você está utilizando em legítima defesa. Então, não há crime nenhum nessa situação. O Jean, eu tinha perguntado, mas eu vou repetir porque eu acho que é uma dúvida muito frequente. O Jean me perguntou, mas ela é policial, ela pode usar? Um civil pode usar? Pode ter, então? Isso, como eu te disse, tudo depende do contexto que a pessoa está inserida. Por exemplo, Keltrin, um civil que tem 20 passagens por roubo com arma branca, está portando um negócio desse, a polícia abordar, vai pensar o quê? Que, obviamente, ele está planejando pelo menos o próximo crime. Agora, um cidadão comum, um cidadão de bem, que não tem passagem nenhuma, for abordado pela polícia e estiver portando uma lâmina dessa, vai explicar, estou portando por questão de defesa pessoal, questão de proteção, legítima defesa. Obviamente, não há nenhum tipo de punição nesse caso. A questão jurídica é observar o contexto num todo, né? Então, e também uma lâmina pequena, não algo que seja muito grande, algo que seja ostensivo, a trava dela interna. Que seja ostensiva. Tem que saber usar também. Esse é outro ponto determinante. O que é? A lâmina, ela exige um pouco mais de destreza, você tem que ter um pouco mais de conhecimento. O spray já não. O spray, você entendendo como ele funciona, ele é muito mais fácil. Por isso que quando eu faço minhas palestras e converso com as mulheres, eu falo sobre isso. Tem algo que você saiba utilizar. E o spray é muito simples, você saber utilizar, chega em casa, testa. Amor, trouxe um negócio novo pra gente testar hoje. Brincadeira mesmo. Não, porque ele é forte demais, ele realmente causa uma cegueira momentânea. Ele acaba cegando as meninas, então tem que cuidar em relação ao vento também, é uma questão, né? Você vai passar o spray, se tiver o vento contrário, pode vir em você. Então, melhor fazer, de repente, assim? Fechar um pouquinho os olhos, né? Saber que pode arder um pouco, não vai vir diretamente, porque você está lançando contra outra pessoa. Mas ter essa noção é importante. Não, e não é algo tão distante. Quando eu pensei nessa pauta, nós temos uma estagiária, Luara, que ela carrega um spray. E eu nem conhecia, eu nem tinha ouvido falar. A Giovana, o Jean está me dizendo que é outra estagiária nossa também, novinha. Então, as meninas estão muito antenadas. Eu acho que são as mulheres da minha geração que aguentaram muitas coisas caladas. Eu falei que eu ia pedir para ajuda de um dos câmeras, o Fabinho. Vai ser você? Não, não vai ser eu. Sabe por quê? Porque eu nunca ouvi falar de uma mulher atacando outra na rua. Né? Uma mulher não costuma atacar outra mulher, agora um homem sim, por isso, Jonathan, vem aqui, por favor, você vai ser o nosso... A gente, tipo assim, algumas defesas exigiriam deitar e tudo mais, a gente, não é o contexto. Traz aqui, eu quero te ouvir também. Então, esse é o Jonathan, ele é um homem, e é diante de um homem que uma mulher se sente mais geralmente insegura, as situações né? acabam acontecendo diante ele de um homem. Ele tá nervoso, porque sabe que tá diante de uma policial, mas ela não vai te machucar, tá? Normalmente a gente diria o contrário. Ele não vai te machucar, mas nesse caso ela não vai te machucar. Não, eu acho que nesse caso eu não vou machucar ele, obviamente, mas eu queria dizer para as meninas em casa, as mulheres, não tenham medo de agredir o agressor. Não tenham medo de machucar o outro, porque as mulheres pensam, eu vou responder. Nesse caso, você está agindo em legítima defesa. Não há crime nessa situação. Então, eu vou furar o olho dele e vai ficar cego. Né? Então, é uma situação que pode acontecer, mas você está agindo para se defender. Entendeu? Então, não tem... vou atingir ele numa parte íntima, né? Moralmente pode pensar, pode machucar. Não interessa. Nessa situação, você está agindo para defender a sua vida. Inclusive, Keltrin, a questão em relação aos crimes, né? A gente cresceu ouvindo no sentido de, não reage, entrega tudo. Crimes patrimoniais, a pessoa veio te roubar, a pessoa veio levar suas coisas, eu diria, não reaja. Deixa levar. Carro, celular, deixa. Isso aí tudo você recupera. Agora, a sua dignidade você não recupera. A sua integridade física você não recupera. Então, por isso a questão de demonstrar essa certa resistência que nós crescemos ouvindo que não deveria ter. Então, tem que ter resistência sim, você tem que aprender a se defender, praticar uma defesa pessoal, saber o que você pode utilizar para se proteger, mas principalmente a questão da atenção e a prevenção. A prevenção, se antecipar às ações, é o principal ponto. Eu vou começar com uma coisa leve, mas que
para uma mulher, eu acho muito desrespeitosa que alguns homens chegam achando que o corpo da mulher, né, pode passar a mão, pode ficar à vontade. Um movimento assim, toca nela no sentido de que fosse não permitido, não consensual esse momento. Sim. Como que a mulher pode reagir? Uma atitude simples aqui é simplesmente, tudo bem com você? Você está precisando de alguma coisa? Às vezes, dependendo da situação, obviamente, se é alguém conhecido, ou dá licença, não encosta em mim. Não deixa avançar. Não quero. Uma atitude simples, Catherine. As pessoas não falam não. As mulheres não têm esse ímpeto de, com licença, não encosta em mim, por favor. Ser incisiva, ser enfática, dizer que não está gostando, que não está confortável. Porque depois que aconteceu, não adianta falar muita coisa depois que ela já sofreu a agressão, ou o assédio, ou a situação assim. Então, chegou, encostou, dá licença, não encosta em mim, não estou gostando, não me sinto confortável com você próximo, dá licença, se afasta e olha no olho da pessoa, né? Olha com uma cara séria, um olhar sério, um rosto sério e manda se afastar. Vamos avançar um pouco no sentido do pescoço, né? Pega no pescoço dela. Casou? Essa situação aqui é uma situação, infelizmente, bem delicada. Isso aqui acontece muito no âmbito de violência doméstica, né, do ambiente familiar. Às vezes o agressor vem para cima da mulher, tenta pressionar aqui o pescoço dela. E aí uma ação muito simples que ela pode fazer é levantar os braços e sair dessa situação, empurrar e correr. A ideia é correr, não é entrar em combate. As pessoas têm o ímpeto, né? A intenção, às vezes, de vir para combater é sair correndo, pedir ajuda. O que eu fiz aqui é uma ação muito simples. Ele segurou no meu pescoço, está pressionando, fazendo uma certa pressão. Quando eu levanto os braços, eu levanto meu ombro. Nisso, eu alivio um pouco a pressão aqui da coisa. Você também está sentindo a pressão nas suas mãos, né? Pezinho para trás, fez a alavanca aqui, ó, e saiu. Pezinho para trás, alavanca do corpo, jogou o peso do corpo para frente, rodou e saiu. Isso aqui é uma técnica simples de defesa pessoal. Em vários cursos de defesa pessoal que você fizer, você vai conseguir aprender esse tipo de técnica que é simples, que você vai poder estar utilizando. Que fique claro e reforço que a Emily está aqui na condição de especialista em segurança pública, então essas dicas são para nós, mulheres comuns, não é o treinamento que a polícia tem. Exatamente. Né? Porque não convém também que a gente queira replicar sem treino, até sem um condicionamento físico. Exatamente. Isso aqui são técnicas, é a última opção que você tem. O ideal é que você não chegue nessa situação. A gente teve aquele caso emblemático, por exemplo, do elevador, né? Um caso muito triste. O que a gente... É claro, hoje olhando como... Ela está acuada no canto do elevador. Hoje olhando para a situação é muito fácil a gente falar, né? Analisar. Então, não me entendo de forma equivocada, mas assim, o principal erro é estar naquela situação acuada. Percebam como ela está acuada, ela não tem para onde sair. Sabendo que ele muito provavelmente, ele já deve ter agredido essa mulher anteriormente. Esse homem é um homem agressivo, ele nunca ia fazer um negócio desse na primeira vez. Isso aí é algo que já vem sendo construído ao longo do tempo. Então, ela não deveria se colocar nessa situação. E às vezes as mulheres, elas não acreditam que aquilo vai acontecer. Então, se eu pudesse dar algum recado hoje, pense que vai acontecer. Haja como se realmente fosse acontecer. Né, que realmente aquilo pode estar prestes a acontecer. A maioria das mulheres, meu marido, o amor da minha vida, não vai fazer isso. Infelizmente, ele vai fazer. Infelizmente, pode acontecer. Então, se antecipar essa situação, evitar, mas eu tenho razão, não queira discutir com uma pessoa que às vezes está embriagada, uma pessoa que tem um comportamento agressivo, uma pessoa que já tem um histórico de agressão, não compensa. A sua vida não compensa. Eu falei isso recentemente, que mais importante do que saber se defender é saber a hora de ir embora. É saber a hora de parar, é a hora de pôr um fim naquela relação. Esse é o ponto mais importante. Tem mais algum movimento que tu lembra que o Jonathan pudesse colaborar para a gente Por mostrar? exemplo, se ele for me pegar na cintura, né? Se ele fosse me agarrar, pode me agarrar. E o medo dele, de você e da esposa, né, que está em casa. Mas... É técnico aqui, tá? Se ele estivesse me agarrando, a gente pode dar um chute, uma joelhada aqui nas partes íntimas, né? Cotoveladas aqui, então, porque o cara vem às vezes agarrar, a mulher está muito próxima, você começa a dar cotovelada, joelhada aqui, e assim que ele afrouxar, se empurra e sai correndo. Não entra em combate. A maioria das mulheres quer, às vezes, continuar batendo, quer continuar naquela situação, xingando. Não é o momento de você xingar, não é o momento de você fazer qualquer coisa. É você empurrar. Joelho. Aqui nesse caso, né? O joelho nas partes íntimas, que já vai dar uma dor, provavelmente, né? Vai gerar uma certa dor. A questão das cotoveladas, mirar a região de nariz. Também, se ele estiver muito próximo, às vezes te erguendo, você pode, com os dedo aqui, dedões, nos olhos também. Então, enfia o dedo no olho dele também, vai gerar dor, fazer com que ele te solte. A ideia é que ele te solte, né? Que ele te largue para você ter tempo de correr. A ideia da defesa pessoal é nunca você entrar em combate. Não é você alimentar aquele combate. É você conseguir se desvencilhar para fugir, para pedir socorro. Maravilha. Jonathan, muito obrigada pela sua participação. E assim, essa dica vale para mulheres e também pessoas na questão da sexualidade também. Porque se sentem muito vulneráveis.
né? Exatamente. Ouvi relatos de pessoas conhecidas também, homossexuais, que dizem, eu não me sinto seguro na rua. Não estou fazendo nada, não estou com ninguém, mas só o fato da minha existência parece que incomoda outra pessoa. E aí, então eu acho que por isso que é tão importante a gente falar sobre isso também. Exatamente, exatamente. Qualquer pessoa que esteja se sentindo acuada, se sentindo desprotegida, essa antecipação é a principal conduta. Antecipação, esse olhar atento, ativo. O celular, ele é um excelente aliado nosso no sentido de você compartilhar a localização em tempo real, falar com uma pessoa, estou saindo daqui, indo para tal lugar, para que as pessoas te acompanhem. Isso é uma dica muito importante para mulheres, pessoas que estão vulneráveis. Estou saindo do meu trabalho, estou indo para casa, estou saindo da faculdade, estou para casa. Mas mandou a mensagem, compartilhou a localização em tempo real, guarda o celular na bolsa, no bolso e preste atenção. As pessoas andam distraídas na rua com o celular e não prestam atenção no que está acontecendo. Quando a gente vai analisar os casos, Catherine, de violência, a gente percebe que às vezes o agressor está acompanhando a vítima a 2, 3, 4 quadras e a vítima nem prestou atenção do que estava por perto. Então, numa situação dessa, o que se faz? Se observa, entra num comércio se tiver algo aberto, pede ajuda em algum lugar, algum restaurante, algum estabelecimento que esteja aberto. E como eu disse, ter aquela conduta de olhar, mostrar, realmente estou te vendo, tem algum problema, você está me seguindo, se for preciso grite, não fique com vergonha de pedir ajuda. Ah, mas eu vou passar por louca. É melhor que passe por louca mesmo. E outra, se você é mulher, homem, enfim, né, ver que alguém pode estar em uma situação de risco, oi fulana, tudo bem? Chega e se faz de amiga. Exatamente. Porque isso já vai quebrar também o plano dele, né? Exatamente, acompanhar. Isso é uma outra dica também que a gente acaba passando. Pessoas que estão voltando da faculdade, da escola, às vezes você está sozinha, mas viu um grupo de mulheres andando na frente, um grupo de pessoas que você percebe que são pessoas, né, amigáveis, conhecidas, às vezes não são seus amigos, mas são conhecidos. Se aproxima, anda junto para que quem está de fora pense que você também está naquele grupo e está protegida por aquele grupo. São pequenas atitudes que podem mudar totalmente o resultado da história. Aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 18 anos, eu saí de um lugar e era uma curva. E o cara estava no ponto de ônibus, escondido, assim, porque o ponto era recuado. Quando eu passei, um casal foi abordado. Talvez porque ele percebeu a movimentação, talvez pudesse ter sido eu a vítima se não viesse um casal atrás. E eu estava realmente desligada, porque, né, você voltando para casa à noite e tudo mais. Então, assim, ouviu alguém vindo atrás? Não. Deixa se aproximar, né? E realmente, como você disse, o celular está dificultando muito. A gente entra no mundo paralelo quando fica acessando o celular. E compartilhar a localização também é uma dica muito boa, porque são questões que aí você não precisa pensar no spray, né? Isso é a última ação. É a última ação. É a última razão que a gente tem. Essa é a última coisa que a gente quer utilizar. São essas ações. Onde dá para comprar na internet, também se encontra o spray, né? Emily, muito obrigada pela sua presença aqui, né? Por sempre colaborar com assuntos tão sérios como esse de hoje. Obrigada. Obrigada, estou sempre à disposição.